Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Leia Bula. E hoje nós estamos fechando aqui o fevereiro. E a gente trouxe um assunto bem pertinente, né? Que todo mundo fala, inclusive o pessoal está muito querendo saber sobre prevenção, sobre tratamento, como evitar. Tem muita gente com Alzheimer, gente. Isso, hoje a gente, eu, Luana, vamos falar sobre Alzheimer. A gente vai dar uma leve pincelada porque é um assunto muito profundo, que ainda está em pesquisa científica e a gente quase não sabe profundamente sobre esse assunto. Então, oi Luana, tudo bem? Bom dia, Ednilza, bom dia a todos os nossos espectadores aí do outro lado, né, do Portal do Holanda. Bom dia a nossa equipe aqui, né, maravilhosa, Liminha, Paulo e Suelen, que estão aqui conosco sempre, né, e hoje, como a doutora Ednilza mesmo mencionou, né, nós vamos fechar fevereiro falando de um tema extremamente importante, né, fevereiro que tem como campanha duas cores maravilhosas, né, eu amo. O roxo e o laranja. Ah, eu também. São duas cores lindas. Então, como na edição passada nós falamos sobre o fevereiro laranja, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fevereiro roxo e trazendo uma das doenças que compõe o fevereiro roxo, que é o mal de Alzheimer, né, Ednilza? Exatamente, porque as outras doenças a gente pode falar posteriormente, fora de época também. Mas eu vejo a importância do Alzheimer porque hoje muitas famílias sofrem com uma pessoa que tem Alzheimer. Porque quando a pessoa é diagnosticada com Alzheimer, toda a família adoece. Adoece como? Não do Alzheimer, mas da preocupação e do cuidado com a pessoa. Porque a rotina dessa pessoa e da família muda. Você já pensou em cuidar de uma pessoa que não lembra das coisas, é agressiva, fica irritada, tem um sono perturbado, vai perdendo a memória ao longo do tempo? Então é muito preocupante. Não é, Luana? Com certeza. E o Alzheimer, ele é uma doença neurodegenerativa, né? O que é esse nome grandão? Né? Significa que ao longo do tempo, né, a gente vai perdendo a capacidade que os nossos neurônios têm de se comunicar. E aí com isso a gente perde memória, perde a capacidade até mesmo de realizar movimentos simples do dia a dia. Então assim, isso tudo ocorre por conta de uma fragmentação de uma proteína, né, pertinente lá ao nosso sistema nervoso central, e que ela vai se fragmentando. Esses fragmentos, eles se tornam tóxicos para os nossos neurônios, e com isso vem os sintomas, né? Então assim, hoje naturalmente o Alzheimer ele pode ser considerado como uma doença bastante difundida, mas geralmente acomete principalmente pessoas mais idosas, com mais idade, mas que tem alguns fatores de risco, como a questão da incidência na família, a questão também da classe social e econômica, porque querendo ou não, de alguma forma, a gente precisa se manter saudáveis, com boa alimentação, praticar atividade física, entre outros. E dentre os estágios que a gente tem, o primeiro é o mais comum, que é um dos primordiais, que são fundamentais para iniciar o diagnóstico do Alzheimer, que é a perda da memória recente. Né? Muitas vezes a pessoa ela fica com memórias lá da época em que era criança, adolescente. Eu lembro muito porque minha avó tinha Alzheimer. Então ela, quando ela encontrava minha mãe, ela achava que minha mãe era irmã dela, que ela perdeu há muitos anos atrás. E aí ela chamava a irmã dela para brincar de pular corda. Né? Então assim, já no estágio onde ela já tinha 90 e poucos anos, então já tinha perdido toda aquela capacidade. É tipo assim, a gente vendo a grosseiro modo que a pessoa volta a ser criança novamente. E com a tendência dos anos, a pessoa pode desenvolver Alzheimer após 65 anos. E cada ano que a pessoa passa, ela perde 5 anos da memória. Entendeu? Então é muito frequente isso nos idosos, vai perdendo ao longo do tempo. Você falou da proteína, né? O nome dessa proteína, como é que é o nome dessa proteína? Beta-mieloide, né? Beta-mieloide, é uma proteína que
vai fazendo um depósito no cérebro e ao longo do tempo vai se tornando assim uma inflamação sistêmica. O Alzheimer nada é que uma inflamação sistêmica e cerebral, né? Então, por isso que muita gente diz, não tem como, a gente vai chegar lá, né, para falar sobre a prevenção, porque a melhor prevenção é o exercício físico e alimentos anti-inflamatórios. A gente viu também, Luana, uma coisa assim muito interessante, que as pessoas, quando pegaram o dito Covid, desenvolveram Alzheimer, quer dizer, já tinham uma predisposição. Então, muita gente ficou assim, poxa, eu esqueci, eu estou muito esquecida, eu esqueci onde eu coloquei a chave, eu esqueci onde eu coloquei esse dinheiro, eu esqueci daquela reunião que eu tinha. Você começa a falar textos, começa a conversar, como a gente está conversando aqui, então você esquece palavras, esquece o comando de determinados assuntos. Então, isso é muito preocupante. Eu digo assim, para todos aqueles que eu acompanho, eu acompanhei durante a pandemia e pós-pandemia, para fazerem um tratamento em cima disso, né? Tomar ômega 3, fazer exercício físico, tomar sol, o aumento da vitamina D é imprescindível nisso aí, para ver se a gente retarda essa evolução. Não é que a pessoa esteja com Alzheimer, mas pode ter ocorrido assim algumas inflamações a nível de células nervosas, né, que estejam danificadas. E se não tratada ao longo do tempo, com a idade, pode ocorrer o desenvolvimento de Alzheimer. E Ednilson, assim, num segundo estágio, numa parte mais moderada, né, como você já tinha mencionado anteriormente, o paciente desenvolve agressividade, agitação, insônia, que depois, passando para um outro estágio, pode fazer com que ele haja incontinência urinária, tenha problemas para defecar, né, e realizar outras atividades comuns do dia a dia. E o que a gente chama de estágio mais severo da doença é o estágio onde, né, você não consegue nem completar, né, uma frase, uma palavra, e aí geralmente o paciente ele deixa mesmo de realizar boa parte das suas atividades, até mesmo para andar, sentar à mesa, fazer as refeições, ele vai ter dificuldade, né? E como você mesmo falou, a parte de atividades físicas é fundamental. E mesmo ainda no pós-Covid, para aquelas pessoas que de alguma forma tiveram a sua memória afetada, que não encarem isso logo de cara como um problema relacionado ao Alzheimer. Né? É importante procurar ajuda profissional, procurar atendimento médico para avaliar, fazer um tratamento, né? Porque muitas vezes essa perda de memória é uma sequela do Covid, pode não estar relacionada ao mal de Alzheimer, mas também precisa ser tratada com terapias, né? E hoje a gente fala que não só para esses casos, como para o próprio Alzheimer, né? A gente consegue diminuir bastante esse problema da questão da memória com a estimulação do nosso cérebro. Através de quê? Leitura de livros, jogos de memória são super importantes, até mesmo aqueles joguinhos de encaixe, né? Um no outro de bloquinhos, né? A questão aritmética, de contas, matemática, então isso auxilia palavras no cruzadas, raciocínio, palavra cruzada. Então assim, a atividade física como um todo, porque ela melhora a oxigenação também no cérebro, né? Libera substâncias que vão melhorar ainda mais essa questão do nosso organismo, né? E assim, recuperar de alguma forma parte dessa memória também. Tem uma dica super legal que eu sou suspeita para falar, né? Como eu sou acupunturista, então a acupuntura é um grande aliado, gente. A aromaterapia, que hoje muita gente usa nas práticas integrativas. Então, mas para isso você tem que ir com o aromaterapeuta, né? Para ele te indicar o que você pode fazer. Principalmente se você tem algum tipo de demência ou tem uma predisposição de Alzheimer, né? É muito triste uma situação que eu vi, Luana. Os cuidadores. Eu sei que a gente está falando de Alzheimer, mas tem uma peça principal nessa doença que se chama cuidadores. Porque a partir do momento que a pessoa é diagnosticada com Alzheimer,
ela começa a precisar de pessoas para ter um cuidado especial, porque eles não conseguem fazer determinados movimentos, tem dificuldade no banheiro, tem dificuldade para dormir, tem dificuldade de locomoção, tem dificuldade para comer, falar, se irritam facilmente, como você já citou, e precisam de cuidados especiais. E isso a família tem que, digamos assim, tem que reprogramar todo o cotidiano deles e do próprio paciente para que ele tenha um cuidado especial. E isso entra o papel do cuidador. Aí eu estava lendo sobre isso, que o cuidador às vezes precisa ser cuidado. Às vezes não, todas as vezes. Porque ele todo dia, ele vai ter aquela rotina com o paciente de Alzheimer. Todo dia ele vai cuidar, vai dar comida, vai dar banho e não vê a melhora do paciente. Porque o Alzheimer ele é uma doença irreversível. Então ele só vê uma progressão, um decréscimo da saúde daquela pessoa. E aquilo afeta o cuidador. Então é muito importante, quando se fala de Alzheimer, também falar de cuidador do Alzheimer. Vocês que estão me assistindo, que estão nos assistindo, eu e Luana, falar sobre isso de Alzheimer também, de cuidador. O cuidador é uma peça principal. Eu acompanhei, onde eu moro, né, uma senhora que tinha Alzheimer e não posso aqui falar o nome, ela já faleceu, mas tinham vários cuidadores, porque um só não dava conta, porque é muito estressante. E o cuidador tem que cuidar da sua mente. Não é egoísmo, não é falta de amor, mas sim um autocuidado que o cuidador deva ter com ele para que ele possa cuidar de outras pessoas, que também não se desenvolvam outras doenças nesse profissional, não é isso? Com certeza, o cuidador é peça fundamental e para que ele possa dar todo o suporte necessário, a família também tem que ter, né, essa preocupação com o cuidador, né? O cuidador ele não pode ser aquela pessoa que vai ficar 24 horas, né, com o paciente e só ele se sobrecarregar. Tem que haver um rodízio de tarefas, um cuidado diário. Toda a família acaba tendo que se adaptar, né, ao paciente com Alzheimer. E é importante dizer que até a alimentação passa a ser fundamental e, querendo ou não, a família toda influencia nisso, né? E a questão da saúde mental envolve todos. É importante que todos estejam bem psicologicamente, fisicamente, para poder dar esse suporte maior. Até porque o paciente de Alzheimer é aquele paciente que ora pode estar muito bem e ora pode ser que não, né? Existe tratamento medicamentoso, né, principalmente para alguns dos sintomas, para dar uma melhora na qualidade de vida desse paciente, mas a gente já sabe que Alzheimer é incurável, né? É uma doença que realmente vai estar com esse paciente durante, né, todo o restante de sua vida, mas que pode ser minimizada com tratamentos medicamentosos, outras terapias, fisioterapia também. Existem casos até mesmo de pacientes que acabam contratando até personal trainer para ir na sua casa, para ajudar na melhora da movimentação física, porque com o tempo, né, esses pacientes, por não se movimentarem muito devido à idade, se não praticar atividade física todos os dias, eles perdem massa muscular. Então, eles perdem massa muscular e precisa, né, retomar aquilo, né? E como retomar isso? Fisioterapia, com uma atividade física em casa mesmo, né, sempre orientada também por profissionais. Que isso é fundamental para que ele possa ter uma qualidade de vida ainda melhor. É isso aí. A gente aqui está num breve papo, né? Porque o Alzheimer, se você for colocar numa balança ao longo do tempo, a família gasta recurso, gasta tempo, se estressa. Então, além de tudo, acima de tudo, você tem que ter amor e empatia pela pessoa que você está cuidando, porque não é fácil, gente. A gente cuidar de uma pessoa, a gente não tem às vezes paciência nem com a gente, aí você ter paciência com uma pessoa que não lembra das coisas. Então, é muito delicado essa fase
em que você tem que cuidar do paciente, em que você precisa ter esse amor e essa empatia, não é verdade, Luana? Com certeza, querendo ou não, e a gente tem que ter paciência, às vezes até eu acho que a conscientização tem que começar de dentro, né, do seio familiar para fora. Mas principalmente dentro, porque assim, em algumas famílias nós temos as crianças também, querendo ou não, as crianças elas precisam ser educadas para que elas entendam, né, que aquele ente familiar, né, aquele parente, né, não tá passando por uma situação de saúde e que precisa ter paciência, né, porque querendo ou não, às vezes a gente acaba se aborrecendo muito, né, e se estressando, respondendo, e isso não é bom, nem para quem, né, tá nessa condição com Alzheimer, nem para o restante da família também, né? Gente, eu queria trazer, nós vamos trazer, futuro próximo, né, um tema bastante legal, que hoje trata Parkinson, Alzheimer, que é um fitoterápico que já foi liberado em São Paulo pelo SUS, né, e no Rio de Janeiro, né, todo mundo já sabe, mas eu vou trazer aqui, não vou falar ainda, que é surpresa, a gente já teve um quadro sobre isso, mas eu vou falar porque ele foi liberado em São Paulo, no Rio, e a gente tem que trabalhar também para ser liberado no Amazonas, esse fitoterápico. Muita gente é contra essa medicação, mas é uma medicação fitoterápica que ajuda muito o paciente, tanto de Parkinson como de Alzheimer, quanto outros tantos transtornos e outras doenças psiquiátricas. E em se falando de prevenção contra Alzheimer, não existe uma receita específica. Não existe A, B, C, D, não existe. Existe sim um cuidado especial com o corpo da gente, com a mente, que são terapias, exercício físico, sol, como eu já citei, vitamina D, coenzima Q10, ômega 3. O exercício físico eu acho que ele é o cabeça da lista. Um dia desse eu faço um tratamento, né, de ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu não vou mentir aqui, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, eu faço tratamento para isso. Aí a psiquiatra disse: Ednilza, eu quero que você faça exercício físico todo dia. Esse vai ser, eu não vou mudar teu medicamento, porque o teu medicamento é esse, exercício físico todo dia. E quando eu faço exercício físico, gente, parece que eu estou no céu. Sei que dói um pouquinho quando a gente está lá fazendo força, correndo, a gente fica todo descabelado, fica com aquele suor escorrendo, mas a gente acabou dali um dever cumprido, e a cabeça da gente que fica assim, porque a gente libera vários hormônios, ocitocina, dopamina, vários hormônios que podem dar um equilíbrio nessa inflamação, tanto a nível cerebral como no corpo. A Luana também faz exercício físico, né, Luana? Faço atividade física, né, e posso dizer que a partir do momento que você investe nessa atividade física, porque eu digo que é um investimento na sua saúde, você diminui gastos com medicamentos, gasto com internação e assim por diante. Falta ao trabalho. Não falta ao trabalho, e eu costumo falar lá em casa, né, que depois que a gente passou a fazer atividade física com regularidade, a coisa mais difícil do mundo é nós adoecermos, né, porque a saúde sempre está em dia, né, então querendo ou não, essa atividade física ela ajuda a melhorar todos os nossos parâmetros, né, do corpo, né, a mente, o corpo todo, né, melhora cabelo, melhora a pele, tudo isso. O sexo também, o desenvolvimento sexual também, que o pessoal gosta de saber disso, né? E é isso, né? Assim, eu acho que é um tema muito importante para a gente estar falando hoje, para a gente poder fechar o fevereiro, né, de 2024 com chave de ouro, né? E fevereiro roxo, né? Falando um pouquinho sobre o mal de Alzheimer, né, Ednilza? É isso aí. Gente, a gente adora fazer saúde. A nossa vida, assim, tanto a da Luana quanto a minha, é assim, projetar saúde todo o tempo. A gente está atendendo paciente, a gente está dando palestra, fazendo workshop, planejando eventos, tudo para a promoção da saúde, para que a gente possa mudar a nossa vida, acima de tudo, é a vida do próximo. Então,
O recado de hoje vai ser amor e empatia, porque o amor e a empatia pode modificar a vida do ser humano, não é verdade, Luana? É isso aí. Então, a partir de hoje, se liguem nas nossas entrevistas, nos nossos assuntos voltados para a saúde, para que a gente possa promover o maior bem-estar a toda a população. Isso aí. Tem alguma pergunta, Suelen? Nem perguntei. Tem como estagnar a doença, tipo, se ela está no processo progressivo, porém tem como ficar só ali, né? Tem sim. Desde que procure um especialista, né, um médico especialista, para que ele possa entrar com o tratamento, seja medicamentoso ou de outras terapias, e ali conseguir estagnar aquela progressão, para que o paciente ele tenha uma melhor qualidade de vida. Não vamos dizer que ele vai ser curado. Ele não vai ser curado, mas com certeza há sim a possibilidade de estagnar aquela progressão, né, maior da doença, e ali deixar ele num quadro, né, mais estável possível. E eu ainda vou mais adiante sobre o fitoterápico que eu falei, que ele não vai trazer a cura, mas ele melhora muito a vida do paciente, muito. É isso. É isso aí, gente. Então eu peço que vocês, o recado de hoje é o amor e empatia pode transformar a vida do ser humano, e peço que vocês sigam o Portal do Holanda no site, no Facebook, no Instagram, no Twitter, que mais, gente? Trends, WhatsApp, Telegram, YouTube. Olha aí. Tudo isso tem. Não pode dizer, eu fiquei sem assistir o Portal do Holanda porque eu não sei onde acionar. Então, tudo isso tem. E você também várias opções, né? Várias opções. Então, não pode dizer que não segue o Portal do Holanda. E aí, aproveita essa vibe e também o Lê a Bula toda quarta-feira às 11 horas da manhã com Luana Kelly Santana, esse que é o Instagram dela, né? E Ednilson Guedes Farmas. Então, até o próximo Lê a Bula. Beijos para Suelen, Liminha, Gláucia e Paulo. Amo vocês. Tchau, Luana. Tchau e até a próxima. Gente. Até a próxima. Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apivida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.